bem? Bom dia. Esse é o nosso devocional da quinta-feira, no nosso tema da semana 48, no nosso tema A Verdadeira Igreja Mostra Jesus ao Mundo. Na verdade, o tema é parte 2, né? Na verdade, nós estamos continuando o tema da semana passada e é interessante a gente observar que o texto é a verdadeira, né? O tema, a verdadeira igreja mostra Jesus ao mundo. Esse é o papel primordial da igreja, né? Na verdade, a igreja foi criada para mostrar Jesus ao mundo, né? Nós ministramos na semana, acho que foi a semana de número 41, se não me falha a memória, que fala sobre entrar no reino de Deus. E a gente fala que a gente tem que entrar nesse reino para que depois vai para a semana seguinte, que é viver no reino. E a gente não entra nesse reino e não vive nesse reino por causa própria, né? A gente não legisla em causa própria, né? Na verdade, nós somos chamados para ministrar a palavra do Senhor, para viver a palavra do Senhor, para viver esse contexto de reino, né? O que é isso? Então, a verdadeira igreja, ela mostra Jesus ao mundo, né? Por que tem que mostrar Jesus ao mundo? Porque Jesus que veio ao mundo, a Bíblia fala que ele veio ao mundo para salvar todo pecador, né? Então, Paulo ministra isso, né? Ele veio ao mundo para salvar todos os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, Paulo se coloca numa dessas linhagens, né? De os necessitados da pregação do Evangelho e depois aqueles que passam a pregar o Evangelho. Então, nós como igreja, nós como participantes desse reino, desse momento tão lindo que a igreja vive, a gente não pode guardar esse tesouro, né? Que acho que muito lindo isso, esse tesouro que estava escondido, esse tesouro que estava oculto, que nós conquistamos, e a gente não pode deixar. E aí nós temos o tema da nossa semana, o tema da nossa quinta-feira, que está lá em Ezequiel capítulo 2, versículo 5, que diz assim: eles quer ouçam ou quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que um profeta esteve no meio deles. Acho bem interessante a gente entender e a ligação que há no tempo de Ezequiel para o nosso tempo, né? Porque Ezequiel estava num tempo difícil. Para vocês terem ideia, para a gente ter uma ideia, Ezequiel ele fazia parte de um triângulo de profetas junto com como é que chama? O Daniel, o Ezequiel e o Jeremias. Então, Jeremias, Ezequiel e Daniel, melhor dizendo, né? Jeremias, Ezequiel e Daniel. E o nome deles, a primeira letra do nome deles, diz exatamente onde eles estavam. Então, só para uma dica para vocês. O Jeremias pregava em Judá, o Ezequiel pregava no exílio e Daniel pregava na corte do rei Dario. Então, Daniel estava na corte dos reis, o Ezequiel estava junto aos exilados e o Jeremias estava em Jerusalém, estava em Judá. Esse trio, esse triângulo de profetas que Deus colocou, e aqui ele deixa uma palavra bem forte, ele quer eles ouçam ou deixem de ouvir, porque são casa rebelde, eles saberão que há profeta, que houve um profeta no meio deles. Depois desse período profético de 400 anos, a Bíblia fala que Deus passou 400 anos de silêncio. E nós estamos exatamente dentro desses últimos tempos, né? Não vamos falar 400 anos, porque a gente não sabe se o tempo vai ser exato. Mas dentro desse tempo onde Deus está falando muito e Ele está transmitindo muito para a gente, para que a gente conquiste o máximo de pessoas possíveis para o reino, tá? Mostrar Jesus para o reino. Porque a partir do momento que a gente mostra Jesus para o reino, a gente mostra Jesus para o mundo, né? Que a verdadeira igreja mostra Jesus para o mundo. A partir do momento que a gente mostra Jesus para o mundo vem para Jesus. E esse é o papel da igreja, trazer o mundo para Jesus. Não a igreja viver no contexto do mundo, mas a igreja trazer o mundo. O mundo a gente fala em relação às pessoas, não o sistema, tá? Então isso é importante a gente entender. Por que a Bíblia deixa bem claro para nós nesse texto agora que quer eles ouçam, quer não ouçam, depois eles vão ter que entender que houve um profeta no meio deles. Ninguém é julgado sem primeiro ele ter um direito de absolvição. E a palavra de Deus é a absolvição para todo o pecado da humanidade. Nós como igreja, nós como povo de Deus, a gente tem que estar preparado, tem que estar pronto para isso, né? Então Ezequiel fez esse trabalho muito bem entre os seus irmãos lá no exílio e
falando de exílio, era um local ruim de se viver. Nós não estamos num lugar bom de se viver, estamos num lugar ruim de se viver, mas nós estamos apresentando um reino, né? Então cabe a nós continuar esse papel nosso como igreja, né? Ser uma igreja verdadeira. Então a igreja verdadeira é aquela que mostra Jesus ao mundo. Que possamos aprender com essa palavra, com esse devocional, em que a gente possa tomar essa atitude de fazer isso, tá bem? Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, eu quero glorificar o Teu nome, Senhor, e Te agradecer pela oportunidade que nós temos de estar aqui, Senhor, falando sobre esse devocional, nos dando direcionamento, Senhor, do que possamos fazer, ó Deus, para poder mostrar Jesus ao mundo. Usa-nos, ó Deus, conforme o Teu querer, que sejamos uma igreja verdadeira, Senhor, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro e cumprindo o ID do Senhor. Pai, obrigado. Abençoa cada lar, cuida de cada família, onde esta palavra chegar, que haja a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém, amados? Deus nos abençoe.